Olá, vamos começar a correção da semana 1 do 9º ano do PET 3. O nosso tema dessa semana é um tema muito interessante, é a Revolução Russa. Aqui embaixo nós temos um texto sobre a Rússia, né? Qual era a situação da Rússia antes da Revolução. E tem vários pontos importantes, mas nós vamos falar deles ao longo das perguntas. Primeira coisa que vocês têm que saber é que czar é igual a rei, que significa um governo monárquico, tá? Uma monarquia. Se é uma monarquia, é igual a poder absoluto, ok? Aqui embaixo, vamos ler a pergunta e depois nós vamos fazer a interpretação dessa imagem. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próxima à dos servos da Idade Média. Leia o texto a seguir e analise a imagem, em seguida responda as questões. Esse é o texto. E aqui embaixo, a imagem, correto? Vou passar para vocês alguns dados extremamente importantes sobre a Revolução Russa, sobre a população russa, que não tem no texto, tá? Mas que é de suma importância. Primeira coisa, a sociedade ela era estratificada. O que é isso? Existia uma grande divisão social. Rico é rico, pobre é pobre. Trocar de caneta, né, gente? Segundo ponto, cerca de 80% da população vivia no campo, ou seja, na zona rural. A Rússia era formada por várias etnias, ou seja, várias culturas diferentes. Eram vários povos que haviam invadido a região da Rússia, até mesmo pela extensão, tá? Pelo tamanho. A economia era extremamente atrasada, tá? Participou, né, de uma guerra contra o Japão em 1905 e perdeu. Né? Ele participa da guerra e perde. Na verdade, a própria Rússia começa a guerra, né, porque ela tem interesse em dominar a região da Manchúria, no Japão, mas ela perde a guerra. E nesse mesmo ano de 1905, vai ter um episódio chamado de Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento, gente? Ele é que faz nascer a Revolução Interna. Mas o que foi? As pessoas que apoiavam o czar, o Nicolau II, na época, em 1905, foram para a rua, foram para a porta do palácio para manifestar a favor do Nicolau II. Porém, ele não entendeu a manifestação e estava tão contrariado pela perca da guerra, por perder a guerra para o Japão em 1905, que ele acha que aquela manifestação é contra ele. O que ele faz? Manda matar, manda atacar e matar as pessoas que estavam se manifestando a favor dele. Por isso que é conhecido como Domingo Sangrento. O que, na verdade, uma manifestação pacífica a favor dele se torna numa manifestação extremamente violenta por culpa dele, porque ele não entendeu o motivo da manifestação. Ele achou que era uma manifestação contra, sendo que era uma manifestação a favor. Próxima página, vamos continuar. Letra A. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como a Alemanha, França e Reino Unido? Gente, a Rússia era bem amiguinha, bem aliada, digamos assim, desses países. Porém, ela não vai acompanhar o avanço desses países. E vai acontecer um problema muito sério, que é a crise na Rússia, uma crise muito grande. Então, a resposta dessa questão, nós vamos voltar no texto para fazer a nossa interpretação, correto? No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram em seus vizinhos
e viram seus vizinhos modernizarem e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. O Império Russo era conhecido como gigante dos pés de barro. Então, aqui nós temos a resposta da letra A, né? Porque o que aconteceu? Por que eles não acompanharam esses países aqui? Porque a Rússia, ao invés de investir na indústria, na Revolução Industrial, como eles fizeram, preferiu continuar com o sistema feudal, com o feudalismo, e por isso ficou extremamente atrasado. Então, o principal motivo do atraso, não querer fazer a Revolução Industrial e querer continuar com o sistema feudalista. Correto? Agora nós vamos para a letra B. A palavra gigante na expressão gigante dos pés de barro, atribuída à Rússia no século XIX, se explica pela extensão territorial, mas por que dos pés de barro? Gigante, gente, é porque a Rússia é um dos maiores países do mundo, né? E pés de barro. O que significa esse pés de barro? Vamos ler lá no texto? Vamos procurar no texto? Olha aqui. O Império Russo era conhecido como o gigante dos pés de barro, uma vez que, sob o sistema feudalista, organização política social na qual servos trabalhavam para donos da terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza, os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir em indústrias. Então, a pergunta é: a palavra gigante na expressão gigante dos pés de barro, atribuída à Rússia no século XIX, se explica pela extensão territorial. Mas por que dos pés de barro? Então, respondendo, sob o sistema feudalista, onde os servos trabalhavam para os donos das terras, os senhores feudais, os quais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir na indústria. Então, por que pés de barros? Porque não queriam industrialização, queriam continuar com agricultura, com o sistema feudal. Pergunta da letra C agora. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Será que investir na industrialização, na modernização ajudou? Justifique sua resposta. Vamos voltar no texto? Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia de 1854 a 1856, por conta dos problemas sociais e econômicos que enfrentava o czar Alexandre II, instituiu algumas mudanças. Em 1861, houve a abolição da servidão, ou seja, o feudalismo começa a acabar, né? Junto com a ocupação de novas terras vendidas aos camponeses. Então, os camponeses agora, os servos agora, passam a ser donos de algumas propriedades. Antes, eles apenas tinham que cuidar daquelas propriedades. Isso permitiu o país a aumentar sua produção e tornar-se um exportador de grãos. Com as medidas, também houve um crescimento populacional, que acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização, financiada por investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústrias na Rússia, cresceu a migração no país. Tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões russas mudaram-se para as novas cidades.
cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Então, voltando na pergunta. A modernização na Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Não. Justifique sua resposta. Também houve um crescimento populacional. Aumentou, vamos corrigir. Aumentou os problemas internos, mais pessoas, mais desemprego, produção agrícola cai, se torna insuficiente, gerando fome e revoltas. Aumenta a migração no país, cidades cheias, absolutismo e as más condições continuam no campo e na cidade. Ou seja, houve uma melhoria de vida, uma melhoria na condição de vida da população só de quem estava já na classe mais alta, né? Quem pertencia à elite. As classes mais baixas, o que já estava ruim continua ruim e às vezes até piora, né? Próxima. Na imagem, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Eu vou mostrar na imagem para vocês quais são os grupos, tá? Aqui em cima nós temos o czar, tá? O chefe. Ao lado dele, né, abaixo dele aqui, ó, nesses pontos aqui, nós temos o clero e a nobreza, que são extremamente aliados a ele. E carregando todo mundo, nós temos a população, né? Nós temos os trabalhadores, tá bom? Então, nós temos o czar, que é o líder, a nobreza, o senhor feudal, o clero, os padres ortodoxos, a população, que era o trabalhador. Podemos identificar que a população era dominada e subordinada aos mais ricos e poderosos, sofrendo com suas ordens e sem nenhum direito, né? Sem nenhum direito político ou econômico. Agora nós vamos passar para o número 2, que é o preenchimento do quadro, tá? Sobre os partidos políticos na Rússia. Nesse primeiro lado aqui, nós vamos observar os bolcheviques. Do outro lado, nós temos os mencheviques, tá? Então, vamos lá. Classes sociais envolvidas. Bolcheviques, que representava a maioria, eram revolucionários e os camponeses eram aliados. Nos mencheviques, o partido era aberto a todos que queriam lutar na causa da revolução, tá? Na causa revolucionária. Os líderes bolcheviques, né? O maior líder foi Lenin. Tem outros? Tem, mas esse é o que mais se destaca. O líder dos mencheviques, Yuli Martov, tá? Também existiam outros líderes? Sim, mas esse era o mais forte entre eles. Ideias que defendiam. Quais eram as ideias dos bolcheviques? Mudança radical de política para o povo, tá? Queriam mudar de forma radical. Minoria, que eram os mencheviques, queriam uma revolução gradual, moderada e lenta. Formas de chegar ao poder. Para os bolcheviques, eles queriam chegar ao poder por uma revolução socialista, se necessário, armas.
Para os mencheviques, eles acreditavam que deveriam se aliar à burguesia liberal e ao parlamento, e assim com o capitalismo. Futuramente, implantar o socialismo. Regime político que defendiam: ditadura do proletariado. O que é isso? Governo dos trabalhadores. Tá? O líder do país tem que ser um trabalhador, já que a maior parte da população é trabalhador, então o líder também tem que ser. Os mencheviques queriam fazer uma revolução burguesa e depois alcançar o socialismo, sem a ditadura do proletariado. Por que eles não queriam ditadura do proletariado, gente? Porque eles acreditavam que o país precisava de um líder sério, comprometido. Beleza? Continuando. Agora nós vamos passar para o número 3. Leia o trecho da biografia de Vladimir Lenin e observe a imagem 1, que é a imagem lá naquela outra página. Em seguida, responda as questões que estão aqui, que são a letra A, B e C. Lenin, 1870, foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin é um pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov. O que é o Lenin, gente? É um apelido, tá? O nome dele correto era Vladimir Ilyich Ulyanov. Nasceu em Simbirsk, atual Ulyanovsk, que é o nome dele, né, em homenagem a ele, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Quem foi Lenin? A resposta básica, tá? Lenin foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin é um pseudônimo, né, do seu nome, Vladimir Ilyich Ulyanov, e nasceu em Simbirsk, atual Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Acrescentando, Lenin morre em 1924 e Stalin assume o governo na Rússia. Tá? Já nesse período já era a União Soviética, o czar já tinha caído há muito tempo. A qual ala do Posder ele fazia parte? O que é o Posder, gente? Posder era o Partido Operário Social Democrata. Tá? Era o único partido que existia na Rússia até o início da Revolução, quando vai surgir os mencheviques e bolcheviques. E o Lenin fazia parte dos bolcheviques. Né? Nós já vimos lá atrás que ele era, inclusive, o líder dos bolcheviques. Após a Revolução de 1917, o Lenin vai criar dois tipos de política econômica no país. Primeiro foi o comunismo de guerra, que não deu certo, e aí ele implanta a NEP. O que foi a NEP? Nova política econômica, implantada por Lenin quando governava a Rússia. NEP foi a política econômica implantada na URSS. O que significa URSS? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após o fim do comunismo de guerra, em 1921, e vai até 1928, tá? Ela era baseada nas pequenas explorações agrícolas, industriais e comerciais. A iniciativa privada para tentar tirar a URSS da crise que se encontrava. Seus princípios eram reabertura da agricultura, liberdade de comércio interno, liberdade de salário aos trabalhadores, autorização para o funcionamento de empresas particulares, permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Correto? Então, nós falamos nessa apostila, nessa semana 1, sobre a Revolução
russa, que teve início em 1905 com o Domingo Sangrento, né? Que a população vai se manifestar a favor do czar e acaba virando, o czar vira-se contra eles, sem saber. O povo vai então se reunir contra o czar, né? Quando eles estão se reunindo contra o czar, aí a partir de 1905 começam vários movimentos internos, nascendo então os bolcheviques e mencheviques. Esses dois partidos, cada um com seus propósitos diferentes, quem vence a revolução e a partir de 1917, de forma mais forte, de forma mais rígida, né? Os bolcheviques começam a dominar a Rússia a partir de 1917, né? Com novas ideias, querendo realmente tirar o czar, tirar a Rússia da guerra, várias pretensões políticas. E com o passar do tempo, Lenin, que era o líder dos bolcheviques, consegue assumir o poder na Rússia, muda o nome para URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, por último, ele implanta a NEP, a nova política econômica. Mas ele morre em 1924, pouco tempo depois de implantar a NEP. Hoje ficamos por aqui. Espero que vocês consigam, né, corrigir as atividades. Prestem muita atenção nesse texto, porque a maior parte das respostas estão nele, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima!